Boa noite, meu povo. Dá um tempinho para vocês entrarem, para a Aline entrar também. Olá, Carolina, Lu, Mara, boa noite, Raquel, Léo, Flávia, minha amiga Flávia. Silvia, oi Silvia. Tô bem, graças a Deus. Gente, cadê a Aline? Tem um mosquitinho aqui que vai ficar me irritando enquanto eu tô fazendo a live. Ó, a Aline chegou aí. Vou adicionar ela. Ih, eu não tô conseguindo te adicionar, Aline. Pede pra entrar, Aline. Ah, achei. Eu tô indo no lugar errado. Oi. Sumi. Eu tava apanhando ali. Acho que eu vou ter que subir minha câmera aqui, ó. Eu acho que vou ter que arrumar também, vou ter que baixar, não vou? Eu arrumo tudo, aí na hora que você entra, papai. Boa noite, Ai, gente. Deixa eu arrumar. Maíra tá aí, Vani também tá aí. Ninguém mais. Marcela, Eliandra. Hoje A meu cabelo hoje. Raquel falou que tá com as minhas filhas, Lara e Elisa. Beijo pra Lara e Elisa, da Wagda Campos, que sou catequista. Ai, Você tá dando umas travadinhas, tô com medo dessa internet. eu fiquei sem internet até ontem, viu, gente? Só pra. Fiquei 6 dias sem internet. Temos um risco de não fazer a live, ficamos pensando, faz ou não faz. Ai, meu Deus, no final deu tudo certo. Essa luz tá boa? Estão ouvindo, beleza? Tá legal. Tá, põe a luz quente, eu acho que a luz quente é mais legalzinha. A Maíra, saudade de Filoteia. Você deu uma sumida de Filoteia mesmo, viu, Maíra? Abandonou a gente. Osvaldo, boa noite. Ei, Élida, a Pacenta, boa noite. Todo mundo entrou hoje. Ó, tão... Ah, é Hélida. Eu li Elidia Amari. Eu tô assim, gente, Hélida, eu não vi Hélida entrando. A Mara falou que a gente já tem que arrumar outro livro. Ô, Mara, a gente demorou 1 ano para acabar a Filoteia, hein? Imagina. Essa viu de dona de casa. Tá me ouvindo? Eu tô travando ainda? Tá dando uma travadinha. Não tem, Deus vai. Ei, mãe, benção. Dona Dária entrando aí. Melissa, boa noite. Vou dar mais um Olha, minutinho. a Elida falou que é Só me... catequista e usa seus vídeos. Gente, muito obrigada. Ô, Mara, a gente vai arrumar Eliane. outro livro, viu? E Vivi. O meu cabelo hoje não vai parar Emilia. quieto, não. Não, você viu que eu mudei tudo, né? Eu Eu falei assim, confesso outra com a Aline mulher. antes da live, eu tava com outro cabelo e outra blusa. Eu falei, não tô gostando. Mas você não entra no vídeo. Eu falei assim, engraçado, né, a Wagner, não? Porque eu E acabei de é, conversar com ela, ela tava com roupa diferente. mudei de roupa, soltei o cabelo. Vamos começar então, meu povo? Vamos lá. Para quem é novo por aqui, deixa eu só ler esse último recado. Wagner, seus vídeos me salvam. Gratidão é minha, né? Por Deus me inspirar, né? Graças a Deus. Vocês rezem pra mim, Amém. gente, pra eu continuar. Tá, agora eu vou dar uma parada de ler os comentários, porque senão eu perco o fio da meada. Nós estamos aqui, né, há mais de um ano, né, um pouquinho mais de um ano, analisando, fazendo, né, live sobre o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Mostra o seu aí, Aline. É porque eu fui ler o comentário. Os, os livros são diferentes, mas são a mesma edição, editora Vozes. São cartas que São Francisco de Sales, ele era diretor espiritual e ele escrevia para uma parenta dele. Então são cartas e cartas muito boas de direção espiritual que juntando formou-se um livro.
Então, nós estamos estudando esse livro ao longo do ano passado. E hoje é a última live do nosso Filoteia, que hoje a gente vai fazer Nós vamos um enxugado encerrar a dos Filoteia hoje. capítulos. Então, nós vamos tentar. Nós vamos tentar, né? Eu tô falando tentar porque eu e a Aline já estamos aqui agoniada, que é o último, e que a gente fez bastante anotações. Então, quem é nova por aqui, né, tenta pegar os últimos vídeos e tal. Então, cada um a gente falou sobre algum tema. Teve o vídeo dos maridos, que fez um sucesso. Todo mundo gostou, né? A Melissa falou que é E nova. Bem-vinda, Melissa. bem-vinda, Melissa. E aí nós vamos falando aí. Hoje, nas últimas lives, a gente falou um pouco sobre a tristeza, né? Que eu até resumi a live como, né, o remédio para a tristeza ora et labora, já dizia São Bento, né? Orar e trabalhar, rezar e trabalhar é o remédio para todas as tristezas. E hoje nós vamos falar do capítulo 13, vamos fechar a parte 4 e nós vamos falar a parte 5. A parte 5 é um pouco mais prática, então ela é mais rapidinho para falar. Beleza? Mas vocês vão ter que ler, gente, e algumas coisas da parte 5 que são os exercícios, mas a gente explica quando chegar lá. Quando chegar lá a gente conta direitinho. No Então, vamos lá. capítulo 13, leia aí para nós o título, que dessa vez eu não anotei título nenhum. Capítulo 13. As consolações espirituais e sensíveis e como devemos nos portar nelas. Bom, esse capítulo 13, eu sou muito didática e eu fiz um desenho do capítulo 13. Eu li ele todo e na minha cabeça foi formando um desenho. Vamos ver se vai prestar. Vai, aqui, ó. O problema é que eu tô de frente, então vai ficar assim, Vai ficar né? ao contrário, Mas eu leio para vocês aqui. O que acontece? Nós temos um caminho que é para ir para Deus. Aqui nós temos os tempos de bons, né? Os tempos bons de vacas gordas, que a gente chama aqui em Minas, não sei se em outros estados vocês falam isso, mas os tempos bons e nós temos os tempos ruins. A nossa vida não é igual, é o que São Francisco de Sales diz. Nossa vida não é igual nunca. Todo dia você vai acordar, todo dia o dia vai ser diferente. Mesmo que você faça as mesmas coisas rotineiramente, seus dias vão ser diferentes. Né? Você vai encontrar com pessoas diferentes, né? Como é que fala? O tempo vai ser diferente. E só que aí o seu humor também vai oscilar. E o que ele diz é o seguinte: você não deve oscilar tanto no seu humor. Então, assim, os tempos bons e os tempos ruins, eles nos afastam um pouco do caminho de Deus. Os tempos bons porque a gente relaxa, né? E fica, vai lá, tá tudo certo, e para de rezar. E os tempos ruins porque a gente tende muito a cair na tristeza, que a gente falou tanto nas lives passadas. E aí eu resolvi fazer esse desenho, que a gente tem que tentar o máximo possível ficar aqui, ó, oscilando um pouco, mas sempre em direção a Deus. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa que eu anotei aqui atrás. Isso, aí o que ele diz, né? Ele fala assim, mantenha-se conservado aqui no centro, naquele centro, para você caminhar rumo a Deus. Pode ir, que eu já fiz minha didática com meu desenho. São Francisco de Sales, ele fala muito, né, de como Deus é perfeito nesse capítulo, que ele fala assim, que ele criou, né, não existe um dia igual ao outro, que a perfeição não existe uma hora igual a outra, né? Então, ele fala que esses momentos de oscilações que nós temos que saber lidar com eles, pois a gente não vai viver só de consolações e a gente não vai viver também só de securas espirituais, que ele vai explicar no próximo capítulo, né? Então, ele falou que a gente tem que tentar manter essa retidão, porque precisamos nos aprofundarmos mais, né, na vida devota. Não ser severos demais, mas precisamos do aprofundamento para chegar até Cristo, né? Porque ele fala que nós católicos, né? Eu falo nós católicos principalmente, e quando a gente ali vai na missa, começa na missa todo domingo, a gente acha que é santo, né? Vai à missa, já tá achando que é santo, né? Relaxa, acha que já vai para o céu daí, que não precisa fazer mais nada, né? E aí ele fala que não, que a gente não pode pensar assim, que é uma vida mesmo devota, que nós viemos para servir. Eu e a Magda falamos isso em outras lives, a gente fala, nós nascemos para ser servos, né? Todos nós somos chamados a ser santos, mas nós somos chamados a ser servos aqui, né?
E outra coisa que ele fala também, que eu achei tão bacana, que eu até grifei ele, fala assim, que nós não procuramos as consolações, né? Nós buscamos o Consolador, que é Cristo, né? Eu acho que o que ele resume nesse capítulo é esse, nós não buscamos as consolações, nós buscamos o Consolador, que é ele, né? A Maíra E falou que quanto menor a crista da onda, maior a frequência. Isso mesmo, eu não Maíra. sei explicar esses termos técnicos, não, Maíra. Minha explicação é muito infantil. Por isso que meus vídeos são infantis. Não, mas Aí, seguindo a deixa aqui do infantil, ele falou uma coisa nesse capítulo que para mim foi muito forte, assim. Ele deu um exemplo de uma criança com uma mãe. Ele disse assim: a criança, ela vê a mãe ali sendo machucada. Ele deu um exemplo, eu vou falar no meu português aqui. Se uma criança vê a mãe sendo machucada, tipo alguém bateu na mãe dela, a criança vai gritar, vai chorar horrores, vai ficar absurdada porque estão batendo na mãe dela. Vamos explicar. A criança vai ficar ali, assim, chorando absurdos porque estão batendo e machucando a mãe dela. Ao passo que, ao mesmo tempo, aquela criança ali está com uma bala na mão e a mãe fala assim, me dá um pedacinho da bala, e aí a criança fala, não. E aí ele exemplifica assim, eu achei forte, porque eu falei, na tora ele chamou a gente de infantil e imaturo. E nós somos. E aí ele disse o seguinte: tanta pessoa fica olhando ali para Cristo na cruz crucificado e fica pesaroso, chorando. Tem gente que não consegue assistir o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson porque é muito forte. E aí fica ali pesaroso porque Cristo está morto na cruz, mas Cristo está pedindo tão pouco. Ele está pedindo para você odiar o pecado, para você ir em direção a Ele, para você seguir os 10 mandamentos, e você não dá, igual o menino com a bala, não dou. não, Abraçado ali com aqueles prazeres da carne. E eu não, achei não, muito forte, assim. não quer dizer, né, que nós estamos buscando essa vida, que nós não erramos e não caímos, né? Ninguém é perfeito. Todos nós temos os defeitos e todos nós buscamos aperfeiçoar isso, né? Diante de Cristo. Porque toda vez que a gente cai em pecado, esse pecado modifica o nosso coração. A gente falou sobre as indulgências plenárias em uma das lives, acho que foi a de Compostela, não foi? Que a gente falou sobre a indulgência plenária e para buscar esse perdão, né? Porque a partir do momento que você peca e confessa, os seus pecados ali tá perdoado, né? Quando você busca a confissão. Só que esse pecado já mudou sua alma. Então a gente fala muito sobre os afetos ao pecado, né? Sobre o que o pecado traz de ruim para nossa vida, porque você se acostuma a pecar. E toda vez que a gente confessa os meus pecados. Pecado de estimação. É triste, né, gente? É muito triste. E aí E aí ele. Pode pode ir. falar. Não, pode falar que eu já Quer que- ia fechar. Ele fala um pouco sobre a vaidade que você falou aí, né? Que a gente acha que vai à missa já é bom. E a gente não tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. Eu sou tão bom, coitado de mim, meu Deus, eu já sou tão sensacional. Porque quando a gente começa a estudar e a tentar entrar na vida devota, a vaidade tende a dizer assim, eu sou bom, eu sou ótimo. Então ele fala para tomar cuidado com relação a isso, né? Que ele diz assim, atribua tudo o que tem de bom, o que você está conseguindo, a sua vida devota, lembre-se de atribuir tudo a Deus, porque você está conseguindo por causa de Deus. Pode finalizar. Ele fala, eu queria, como você falou, né? Ele fala assim que achando o mel, come somente o suficiente, né? Para não se deleitar demais, né? Porque toda vez que nós nos deleitamos demais, a gente perde aquele olhar fixo no crucificado, né? Aquela direção que a gente precisa ter, que é o Cristo, né? Então não se deleite demais, come só o suficiente, né? Uhum. E aí eu encerro o 13. Eu também encerro 13, pode jogar para 14, você lê para nós. Capítulo 14. Securas e esterilidades espirituais. Eu achei muito interessante esse capítulo, porque ele chama de secura. E eu nunca tinha visto essa. O padre Paulo Ricardo ele fala muito a noite escura, e eu deduzi que fosse a mesma coisa. Ele chama de secura, secura da alma, né? Que é um momento que parece que Deus te abandonou, mas ele quer ver ali se você
se você tá, se você é fiel, né? Se você é fiel no pouco, né? Então, assim, é aquela sensação de que Deus não tá ali, mas ele tá, né? É, e aí ele diz assim, que em tempos difíceis a gente procura. Eita, peraí que deu um recado aqui no Instagram. Foi. Ele fala que em tempos difíceis a gente procura. Deixa eu ver o que eu notei aqui. Peraí que eu perdi, Aline. Pode continuar aí. Continua. É. Ele fala que, né, você falou da noite escura, São João da Cruz tem um livro que fala A Noite Escura da Alma, né? A gente citou esse livro numa live passada e um livro de Santa Teresinha do Menino Jesus também, né? Que vivia essas securas também espirituais e todos os dois escreveram sobre isso. Acho E que aí todos os santos viveram isso, né? teve santo, a gente tem mania de achar que todos nós temos, né? Há um batismo no Espírito, que todo mundo tem esse contato direto. Muitos de nós vão passar a vida inteira sendo devotos e não sentir nada, porque nós achamos que tudo tem que ser aquilo aflorado na pele, né? Aquele choro descontido. Gente, Coraçãozinho. e muitas vezes nós vamos passar a vida toda sem sentir isso, mas a gente precisa escolher a Deus todos os dias, porque é assiduidade, né? A escolha de ter uma vida devota não é porque você sente, porque você tem uma consolação. É porque você precisa disso, é o seu alimento, é o alimento da alma, né? Vamos Pois ver é, se agora vai. não é possível, né? Vamos dar um tempinho aí para chegar lá pro pessoal, a nova live. Assim, a gente, quando começa a fazer as coisas para Deus, os trem começa a dar uns zicos assim, viu, gente? Mas a internet não pega. A Ai, sua ai. toda hora dá uma travadinha, assim, para mim. Ah, pois é, eu fiquei desde sexta-feira sem internet, ontem de manhã, que a gente nem sabia se ia fazer a live, aí voltou, né, Wagner? Eu falei, vamos embora, vai dar certo. Tá Ô, Silvia, travando, meu obrigada. povo? A Silvia falou que é uma delícia ouvir nós. A gente fala que é atrapalhado assim, Silvia, mas no final dá tudo certo. Conta pra gente aí, tá travando? Vocês estão vendo beleza? Marcela falou que aqui não pode chover, não. Eu moro na roça, né, gente? Aqui realmente não pode chover, porque Caiu um pingo, já era. aí um piga é 5 dias sem internet. E aí, meu povo, tá travando? A Silvia falou que tá Ah, ok, ok. tá Qualquer coisa eu roubo a beleza. irmã. Eu tô vendo, né? A Marcela tá respondendo beleza, você rouba a internet da Marcela. Aí a dela pega ótimo, ó, pra você ver, a gente mora tudo na mesma rua. A mora do meu lado, né? E aí a minha não pega. Ai, ai, só Deus. Ok, então beleza. Vambora, então. Continua falando do maná. Eita, agora eu tenho que voltar aqui onde? É... Aí eu tava Do falando, maná. tava falando um pouco sobre a preguiça, né? A preguiça que a gente tem nos tempos de vacas gordas, né? Quando as coisas estão bem, quando Deus nos dá as graças, e a gente acaba relaxando, né? E ele até cita também a esposa de Cantares, né? Que ela fica deitada e o marido, né? O esposo bate na porta e ela não vai, e ela não tem a doçura de receber o esposo. Então ele fala muito sobre essa doçura. E aí eu achei muito forte que ele diz o seguinte: quando ele cita doçura, ele quer dizer as graças de Deus, é a doçura de receber as graças de Deus. E aí ele fala, quando uma criança ela está cheia de vermes, a mãe poda os doces daquela criança. E aí eu achei muito forte, por quê? Porque o pecado, no caso, é o verme. E eu já vi, não é a primeira vez que eu vejo alguém comparar o pecado a vermes. Então, quando você está em pecado, não está com a confissão em dia, não está com os sacramentos em dia, você está cheio de vermes. E uma vez que você está Tá sem, tudo, né? e você está sem, você está com vermes, você vai ser privado dos doces, das graças de Deus, das doçuras de Deus. E aí, São Francisco de Sales, nesse capítulo, ele fala que quando é, Deus, ele fala assim, ó, nos perdemos diante dos prazeres imediatos, que é o que a Wagner está falando, né? Deixando espaço para o nosso coração é,
não deixando espaço para os exercícios espirituais do nosso coração. E aí Deus retira-se. E quando Deus retira-se e a gente se toca e vai voltar, a caminhada é mais difícil. Porque quando a gente não cai para o lugar de onde a gente parou. A gente cai mais no fundo. Porque toda vez que você tem uma caminhada de santidade, né, de aperfeiçoamento, que você peca sabendo muito mais do que quando você começou essa caminhada. Então, quando fala, conhecereis a verdade vos libertará, você conhece a verdade. E se você peca conhecendo a verdade, é pior ainda, porque aí você cai mais a fundo, né? O que é mais difícil para a gente? É ser traído por uma pessoa que a gente ama ou ser traído por uma pessoa que a gente não ama e não conhece? Sempre é ser traído por uma pessoa que a gente ama. E aí você imagina no amor gigante que Deus tem por nós, e nós conhecendo o amor que Ele tem por nós caímos em tentação e pecamos novamente. Então a gente cai muito mais, a gente vai parar num ponto de início muito mais fundo do que a gente iniciou, né? Então por isso que a caminhada é mais árdua, quando nós nos empenhamos a ter uma vida devota. Não é fácil, viu, gente? Se tá boa, tá errado. É igual a gente falou da vez. Tá dando muito certo, É, você que você não tá, é. tem alguma coisa errada. E aí eu, assim, só para finalizar esse capítulo aqui, nas minhas anotações, eu disse sobre essa secura espiritual, né? Sobre esse afastamento de Deus, que ele diz para a gente tomar cuidado realmente que de se achar bom o bastante, de se achar sensacional olha o mosquito, gente. De se achar sensacional e, e ele se afasta. E eu até anotei aqui que a gente falou da outra vez, isso é para forjar o nosso caráter. Deus, ele tá nos dando aquele sofrimento para nos levar de volta para ele. E é igual a gente faz com o filho da gente, né? Nosso filho tá doente, o remédio é ruim, ele vai chorar, mas ele tem que tomar. Então precisa de uma injeção, tem que tomar. Então, assim, precisa daquilo e a gente sabe, dói mais na gente. Eu penso que Deus deve fazer isso, deve ter esse pensamento que a gente tem de mãe. Tá doendo mais em mim do que em você. Mas eu tô te deixando aqui sozinho, porque você me deixou primeiro. Né? Então é para forjar mesmo o caráter. O livre-arbítrio, né? Você tem o É, livre-arbítrio para segui-lo ou para deixá-lo, né? Aí, assim, a gente paga um preço por deixá-lo, né? E E aí essas atitudes espirituais. Eu fecho esse capítulo também. eu também fecho. E aí o 15 eu anotei quase nada, porque eu achei só o exemplo. Pode falar aí do 15. Capítulo 15, frisante exemplo para esclarecimento da matéria, né? No 15, o que ele fala, né? Que mesmo nas securas espirituais, o homem não nasceu para viver, né? O tempo todo nas mazelas da vida, né? De vez ou outra você vai ter consolações. Mas ele fala o seguinte, né? Que ele começa falando isso, que o homem não pode viver por muito tempo sem algum prazer desta terra ou do céu, mas que ele fala que nós não podemos ir a ele somente pelos prazeres, né? E nós temos que ir pelo aquilo que a gente busca, né? Aquele é o alimento sólido, né? Ele fala que quando a gente dá muitas consolações, você tem o alimento ali e tá tudo certo. E quando ele tira, é porque esse alimento precisa ser mais forte, né? Porque você precisa buscar com mais força esse alimento. E aí, nesse capítulo, ele fala isso. Às vezes, nós vamos passar vários momentos de secura, como se fosse uma ausência de Deus na nossa vida, né? Eu estava E eu acho lendo. Pode falar. Eu vou achar o livro que eu estava lendo antes da live aqui. eu achei interessante que ele disse o seguinte, para a gente não confundir. A secura espiritual, ela não é a tentação, porque a gente falou muito sobre as tentações na última live, mas a secura espiritual não é uma tentação. A tentação não é de Deus, não é uma coisa que vem de Deus. Agora, a secura espiritual, ela é uma coisa que vem de Deus, é tipo um ensinamento, é Deus te ensinando ali, te ajudando ali na caminhada. Então, não são as duas não são a mesma coisa, ele falou, são diferentes. E As aí duas ele fala que não podemos menosprezar, né? Que diante desse sofrimento que a gente passa, e quando você não consegue sentir nada, algo, né? Ele fala assim que todas as nossas ações devotas nesse período
Deus a recebe com muito mais gosto. Porque mesmo sem sentir, você faz, né? É o que baseia a nossa fé. Nós cremos sem ver, né? Nós cremos sem ver, nós acreditamos nisso, que Cristo, nós temos a esperança, nós esperamos em Cristo. E é o fundamento de tudo isso. E quando a gente faz isso sem crer, sem sentir nada, por obrigação, Deus as recebe com muito mais zelo, né? Essas coisas. Olha aqui, gente. Eu estava lendo esse livro de do Padre Alberto Gambarini, antes que o Dante deixou aqui, que é dele. E aí eu li uma frase muito bacana de Santa Maria de Jesus Crucificado, que ela fala o seguinte: esta manhã fiquei triste porque não senti Deus. Pareceu-me que meu coração era como ferro. Eu não conseguia pensar em Deus e invoquei o Espírito Santo e disse: você nos faz conhecer Jesus. E aí ela que fez aquela oração, né? Espírito Santo, inspirai-me. É amor de Deus, consumi-me. E eu achei tão bonito, né, que ela levantou uma santa e falou assim: ó, nessa manhã eu não consegui ver Deus, né? Eu não consegui sentir Deus. Né? Então vai ter esses momentos. E ele fala dessa importância da gente continuar as práticas mesmo nesse período. Isso. E é isso. O capítulo é isso em tese, assim. Você quer falar mais alguma coisa? Não. E aí a gente encerra, né? Então, essa parte 4. E nós passamos para a parte 5, né? Para quem é novo aqui, o livro Filoteia é dividido em partes e dentro de cada parte são vários capítulos. E aqui nós estamos encerrando o capítulo 15 da parte 4 e nós vamos para a quinta e última parte. A quinta e última parte é uma parte mais prática, que São Francisco de Sales está meio assim encerrando o negócio, fechando a conta e passando a régua. Então são exercícios muito práticos, muito do dia a dia, que ele ensina mesmo. Ele pega na mão e fala: ó, vocês vão fazer agora que eu já te contei tudo, como funciona, vocês vão fazer desse jeito. Então ele dá exemplos de exercícios. Podemos ir? Isso, podemos. Você quer que leia? Acho que sim. O primeiro capítulo dessa parte 5 é a necessidade de renovar todos os anos os bons propósitos, né? Aqueles objetivos para o ano, de escrever no papelzinho, né? De o que você quer, de virtude. A Wagner me deu um plano muito bacana, deixa eu falar do meu. Que nele ele tem para o ano e para o mês. Então você escreve lá as virtudes que você quer adquirir, em que você precisa melhorar, enquanto amigos, família. Eu achei isso sensacional, porque eu, como sanguínea, eu não tenho essa organização na minha cabeça, eu preciso de organização do papel. E nele eu consigo, como eu faço por mês, né? Quantos livros que eu quero ler esse mês? Quais livros que eu vou ler? E aí você vai ticando por dia. Ah, hoje você fez isso? Você vai lá e risca. Eu acho que todo bom cristão devia ter uma agenda dessa, porque às vezes a gente se perde no meio da rotina, e aí você precisa ir lá e ver o que você escreveu lá, o que você desejou, né? Porque é tanta coisa. E aí, quando falou das necessidades de renovar todos os anos os bons propósitos, né? Esses propósitos que São Francisco fala, né? Que nós somos frágeis e tendemos a inclinar para o mal, né? Mas que se a gente colocar esses propósitos lá, a gente vai seguir um caminho mais de retidão aí. Agora, olha só que viagem. Eu entendi outra coisa completamente diferente desse capítulo. Gente, a gente não Ele faz o fala resumo junto. Não, ele faz o propósito, ele fala desses propósitos, mas no decorrer do capítulo eu enxerguei simples e unicamente o segundo mandamento da igreja, né? Da igreja, que ele diz, confessar-se ao menos uma vez por ano. Então, no decorrer do capítulo eu consegui enxergar isso, que ele fala para fazer os propósitos, mas é esse propósito de confessar-se. Então, né, aproveitando que eu entendi, eu esmiucei o capítulo dessa forma, que a igreja pede, nos 5 mandamentos da igreja, o segundo mandamento da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano. A igreja pede o mínimo dos mínimos dos mínimos. E ela ainda fala para confessar-se ali pela quaresma. E é muito pouco. Uma vez por ano é muito pouco. Pensar que a gente peca, né, o tempo todo, a gente está embrulhado em pecado. Exatamente. Então, assim, eu entendi dessa forma, que esse plano que ele fala de
pelo menos uma vez por ano, eu entendi essa parte, esse plano de confissão e de comunhão, etc e tal. Uma foi pro Ele lado, outra foi até pro é. E aí ele cita assim que ele dá o exemplo dos pássaros, né? Como os pássaros precisam bater fortemente suas asas, porque se eles pararem, eles caem. Nós precisamos continuar batendo as asas, né? Fazendo esse propósito. E aí faz sentido, né? A gente precisa ser alimentados com Cristo para não cair nos buracos negros. E aí vai para o 2 já, né? Que é esse um, ele Esse é só bem. dá uma breve introdução, e o 2 fala Então, consideração da bondade de Deus em nos chamar ao seu serviço segundo as protestações feitas na primeira parte. Grande esse aí título. ele fala, o São Francisco de Sales escreve muito bonito, né? As leituras dele, a gente fala aqui no nosso mineirês, tudo errado, mas ele fala muito, de forma muito bonita. Mas ele diz para considerar, para você imaginar, tipo, assim, a bondade de Deus para com você. E eu resumi um pouco essa parte, esse capítulo, em gratidão. É tipo assim, em agradecer. Em você acordar ali, você vê, poxa, eu tenho aqui um teto, eu estou dormindo numa cama macia, eu tenho aqui minha família. Você considerar, por mais que tenham coisas ruins na sua vida acontecendo, se você analisar bem, vai ter alguma coisa legal, vai ter alguma coisa que é dedo de Deus. Né? Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, é dedo de Deus, porque a gente nunca passou por um momento difícil sem um aprendizado. Ali na frente você aprendeu. E aí ele cita Santo Agostinho. Gente, eu sou muito apaixonada com essa oração de Santo Agostinho. Eu Eu também acho que eu me anotei. identifico muito com ela, que é a oração de Santo Agostinho que chama Tarde Te Amei. Né? Santo Agostinho, ele se converteu, né, através das orações da sua mãe Santa Mônica, ele se converteu depois de 30 anos. E ele fez uma oração lindíssima, quem não conhece, por favor, leiam, que é uma oportunidade maravilhosa, a oração linda. E ele fala isso, tarde te amei. E aí ele fala, que Deus estava o tempo todo dentro, ele é que estava fora. E aí eu volto naquela outra fase, que eu acho que na hora você tinha travado, Aline, que é a frase que é: será que Deus esqueceu do mundo? Não, Deus não esqueceu do mundo. Foi o mundo que se esqueceu de Deus. Por isso que está a confusão toda. Então, assim, essa oração de Santo Agostinho Tarde Te Amei, assim, ela é maravilhosa. Quem não conhece, pega e lê. Ele coloca uma frasezinha, né? Ó, antiga beleza, com tarde te tenho conhecido. Ah, estavas diante dos meus olhos e não te via. Sabe aquela coisa que o mineiro fala, olha para você ver? Porque é redundante, né? Se você olha, né? Teoricamente você até tá vendo, não, mas o mineiro fala, olha para você ver. Você não tá Olha pra vendo, você ver. né? Olha aqui. Olha para você ver isso aqui. Então, assim, é ver com cuidado, né? Tentar tirar as nuvens dos olhos e enxergar sem todas as baboseiras desse mundo, né? Que distrai a gente. Eu falo que o mundo é como se você entra naqueles sites que tem aquele tanto de que fica piscando a tela para você clicar, né? Aí é assim, ó, você tenta enxergar Cristo e fica piscando um tanto de trem na sua tela assim, ó, clica aqui, quer ganhar dinheiro, pá, pá, pá. E aí o mundo é isso, fica pipocando o trem na sua tela e você não olha para onde você precisa olhar, né? Não enxerga lá no fundo o que você quer ler do site. É como o Então, mundo é isso, te ataca com tudo que você pipocando na tela ali para você clicar. o tempo todo tirando o foco da verdade, né, de Cristo. Embastando, né? E Podemos aí passar para o vamos 3? passar, podemos. Aí a gente vai fazer um compilado do 3. Qual que você anotou? Que é o Ei, 3. Andréia, que saudade. Deixa eu só dar um outro, Andréia, que saudade de você. O que que acontece? O capítulo 3 ele fala o seguinte, ele dá as orientações de como que vai fazer uma oração. Tipo assim, um exame de consciência. Gente, isso aqui é ótimo para quem vai confessar, para quem tem muitos anos que não confessa, é excelente. Então, esse capítulo 3 ele dá as orientações de como que você vai fazer. E os capítulos 4, 5, 6 e 7, ele vai fazendo uma série de perguntas. Tipo, você tem feito isso? Você tem feito aquilo? Então, assim, a gente não tem muito o que falar. A gente vai dar uma pincelada sobre cada capítulo, mas assim, tem que pegar lá e ler, porque faz assim um exame de consciência assim, geral, muito bacana, ótimo para quem está precisando confessar, quem está querendo ali um relatório de confissão, é sensacional. E aí ele diz o seguinte, que é umas atividades meio práticas. E eu achei interessante que eu até anotei aqui, assim, é como se fosse um retiro. Ele fala para fazer essa opção. Você vai fazer assim, 3 manhãs
quando você acorda, e 2 noites, quando você deita para dormir. Ele fala assim: sai de perto da família, tarará, tenta ir para um lugar mais sozinho. Ele falou assim: então você se deita ali, por exemplo, tá todo mundo ali na sua casa, você vai deitar um pouquinho mais cedo para fazer esse momento de oração. E aí ele disse: sai, se retira um pouco antes, ou então acorda um pouco mais cedo que a sua família para fazer isso. Então eu até coloquei: esse é um momento de retiro. Então ele diz para fazer isso 3 manhãs e 2 noites. Então são seguidos. E eu achei interessante porque os seguidos faz menção, porque normalmente a gente faz uma, como é que fala? Uma avaliação dos nossos pecados, né? E a gente faz um dia só, um momento só, e, não, e ele pede para fazer repetitivo, porque eu pensei assim, o que eu analisar hoje de noite vai ser diferente do que eu analisar amanhã de manhã. Eu acho que eu vou encontrar coisas diferentes. E aí ele pede para que não se ultrapasse esse tempo, né? Porque senão fica de longo demais, né? Uhum. Você fazendo isso. E assim, para quem gosta de confessar bem confessado, pegar isso e fazer esses exames de consciência que ele coloca, porque é diferente de todos os exames de consciência que eu já li sobre antes de confissão. Ele é bem completo, ele foca primeiro, né, em Deus, aí ele vai, fala de si mesmo, com outro, então ele esmiuça isso, né? E aí a Wagner falou, é como se fosse um retiro, e ele fala sobre isso mesmo, é como se fosse uma meditação. Não sei se vocês lembram, a gente fez todas aquelas meditações anteriores, né, que a gente tem elas até no YouTube, e aí ele fala, é como se fosse, você coloca-se, né, procura um lugar tranquilo, coloca-se na presença de Deus, né? E aí, assim, seja um lugar tranquilo, sem muito barulho, para você conseguir pensar no que você fez, né? E com essas perguntas te norteando, né? Te conduzindo mesmo para esse exame de consciência. Ele dá os passinhos lá, ele diz o seguinte: se retire, coloque-se na presença de Deus, todos os ensinamentos que ele dá de oração, ele sempre fala, coloque-se na presença de Deus, que é um momento inicial de você silenciar, né, voltar para dentro, né? E aí a segunda coisa que ele fala, reze para o Espírito Santo, que o Espírito Santo te ilumine ali naquele momento né, ele fala, coloque-se em posição de melhorar. Você vai pedir o Espírito Santo e falar assim, ó, eu preciso melhorar, então você vai me ajudar aqui a partir de agora. E aí o 3 que ele fala, examine a sua vida com Deus, com o próximo e para contigo mesmo. E aí que começa. Capítulo 4 ele fala sobre a sua relação com Deus. E aí é uma sequência de um punhado de perguntas e muito É, interessante. ele fala nesse do 4, sobre o pecado mortal, os mandamentos, o venial, os exercícios espirituais, né? Sobre Deus, sobre Jesus, Nossa Senhora, santos e anjos. Ele vai falando, né? Linguagem, o que falamos de Deus com os outros, né? Nossas obras, eu achei tão interessante ele falar assim, nossas obras, porque se a gente É, fica pensando assim, né? Assim, você olha para trás e fala assim, o que eu já fiz dessa eu vida, já né? fiz essa vida. É, Em suma, esse capítulo 4 ele resume, né, o primeiro mandamento, né? Tenho amado Deus sobre todas as coisas? Então ele faz várias perguntas que vai te direcionando. E aí algumas vai falar, não, eu tenho feito. E algumas vai falar, eita, não tenho feito, não. Quando você pensa assim, ó, eita, não tenho feito, não, você já pega um papel e anota ali para você confessar. é, pecado na fé. Exatamente. E aí o capítulo 5 pode passar para 5? Pode. E ele fala com o cuidado para com a gente. Aí esse aqui eu até escrevi um pouquinho mais, porque é uma linha muito assim, muito fina, muito tênue assim, entre o cuidado, porque a gente precisa se cuidar. Deus nos deu um corpo saudável e perfeito. A gente estraga ele ao longo da vida. Com má alimentação, com sedentarismo, com tudo. A gente estraga esse corpo que Deus nos deu. Então a gente tem que cuidar bem desse corpo que Deus nos deu. Então nós temos que estar o tempo todo buscando e tentando tratar bem, né? Porque é esse corpo que a nossa alma está usando aqui nesse curto momento que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então O nós temos corpo que é cuidar templo do bem. Espírito Santo, né? Lembremos sempre. Exatamente. Só que aí a gente tem que cuidar, mas nós temos que ter
muito cuidado com o egoísmo, né? Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que ter um cuidado com a minha pessoa, mas sem esse cuidado só, entendeu? Eu não posso pensar só em mim, eu não posso exagerar nesse cuidado, né? O pessoal que morre por conta de academia, larga tudo por conta de academia. Então, a gente tem que ter ali com temperança, cuidar da gente com temperança. E e aí ele diz que ele fala assim, elevar a alma para o céu. Como você vai cuidar da sua alma também, né? Eu como alma. Eu falei até agora eu como corpo, né? Eu como alma, eu cuido com as virtudes, sendo virtuoso. E aí, assim, é interessante às vezes, quando a gente para, né, para ver tudo isso que São Francisco escreve, e a gente pensa assim, meu Deus, mas se eu for fazer tudo isso, eu não vou ter tempo, né? Não vou ter tempo, porque, assim, nós somos donas de casa, nós somos mães, tem pessoas que estão nos assistindo que trabalham fora, e, assim, um tempo de qualidade é você tirar ali 10 minutos, né, 15 minutos de oração para você se colocar nesse exame de consciência, é o que a Wagner falou. É cuidar do corpo e da alma, né? Se a gente precisa se alimentar todos os dias, o nosso corpo, nós precisamos alimentar nossa alma todo dia. E aí, gente, tem dia que não vai dar, assim. O dia que eu não consigo rezar de manhã, meu dia fica, nossa, tudo tumultuado, parece que eu não consigo me organizar. E aí tem dia também que você não consegue manter a rotina da casa, né? Você pensa no seu alimento sólido, por exemplo. Às vezes você tá uma bagunça dentro de você, não consegue arrumar a cozinha, você não consegue arrumar a casa, porque a vida realmente embola, principalmente que a gente tem filhos. Nenhum dia é igual ao outro, né? Igual a gente leu no capítulo. Então a gente tem que estar aberta, a gente planeja uma coisa, Deus vem e propõe outra, e a gente tem que se virar nisso. E tá tudo bem, né? Tá Tá? tudo bem não conseguir, tá tudo bem hoje você não ter conseguido tirar meia hora, mas você rezou uma Ave Maria. Eu lembrei do sermão lá de Fátima que a gente escutou, do padre falando, né? Que foi um sermão que marcou a gente muito. Ele falando que tá ali no meio das panelas, agoniada, tudo dando errado ali. Lembra de Santa Marta, reza uma Ave Maria, reza, uma Ave Maria que se você reza ali, lavando a vasilha, tá tudo certo, tá tudo bem se hoje você não conseguiu. Só que isso não pode virar rotina, né? Todo dia O usar ideal é, desculpa, né? o ideal é que a gente tire um tempo para fazer os momentos de oração. Mas se você não conseguiu, você vai rezando enquanto faz. Né? Eu até comentei para você, a gente pode rezar dirigindo? Pode. Mas quer dizer, a gente pode dirigir rezando? Pode. Mas a gente pode rezar dirigindo? Não. Aí também não. Quando você É. tira o tempo para rezar, você vai só rezar. Mas se você não conseguiu tirar o seu tempo, você pode fazer junto com as outras coisas. Mas o ideal é você ter um momento. E aí ele pode já passar para vocês? Pode. E aí o capítulo 6 são as mesmas perguntinhas, mas aí ele fala sobre o amor ao próximo. O amor ao próximo não tem muito o que falar, minha gente. Você ama ao próximo como a ti mesmo? É aquela boa e velha perguntinha. Se fizesse isso comigo, eu iria gostar? Se fosse, é se colocar no lugar daquela pessoa. Pois é, e aí? Se eu tivesse ali no lugar dela, e aí? Enfim, então eu acho que eu tenho aprendido muito isso, assim, graças a Deus eu tenho visto isso com um olhar mais caridoso, assim. Eu era muito dura de coração e hoje em dia eu tenho olhado isso com mais caridoso. Não só com os de fora, com em casa, com seu marido. Então, seu marido tá ali nervoso e aí eu paro e penso, eu vou colocar no lugar dele. Se eu tivesse ali, né? Então a gente tem que ter caridade, porque a gente tem muito isso, né? O intuito de a gente sempre quer os de fora a gente trata super bem, mas os de casa não. Então, assim, tratar também os de casa, colocar-se no lugar, né? Daquele, do seu marido, dos seus filhos, do seu amigo, dos seus pais, enfim. Colocar-se no lugar daquela pessoa e ver assim, deixa eu tentar enxergar essa situação do olhar dele. E é isso mesmo. A gente tem mania de tratar as pessoas, a gente se veste bem para as pessoas de fora, a gente, né, fica com um sorriso no rosto para o dia inteiro. Quando chega em casa, parece que você transforma, né? E é onde você deveria ser mais gentil, né? Porque é ali que você consegue ser você, é ali que você não usa nenhumas máscaras, né? É para o seu esposo e para os seus filhos que te conhecem desde quando você levanta, tudo que você já passou de ruim, de bom, que tá ali. Então, assim, é quem a gente deveria tratar melhor, né? E a gente acaba não tratando, né?
E aí eu acho engraçado que ele fala assim, examine sua consciência, pensa nas pessoas que você não gosta muito. Você está tentando amá-las? Está tentando tratar elas bem? Na hora que eu li, eu falei, Jesus, preciso confessar. Porque na hora que Anotou no você pensa, papelzinho? anotando no papelzinho, você pensa assim, nossa, mas que a pessoa tem uma antipatiazinha dela, tô com um ranço, né? O santo não bate, de Maria de falar assim, o santo não bate com tal pessoa. E assim, e a gente Santo, não ama como a santo gente tem assim nada a ver com ama, isso. Santo é santo. E aí a gente fala assim, você ama como a ti mesmo? Não ama. Infelizmente, nós precisamos trabalhar esse amor dentro de nós, né? Um amor mais desprendido de coisas pessoais, eu acho. Um amor mais em Cristo. E aí eu E aí, finalizo. Né? e o capítulo 7 ele faz uma análise também sobre os pecados, né? Também com aquela série de perguntinhas, e ele faz uma análise sobre se entregar às paixões carnais, as riquezas, a tristeza, né? A alegria, os prazeres da carne, prazeres sexuais, prazeres, né? O pessoal fala muito que o prazer sexual com o prazer da, de comer, né, de alimentar-se é bem parecido, né? Então esses prazeres são os prazeres da carne, né? E ali eu falo os sete pecados capitais, né? Os sete pecados capitais são todos prazeres da carne, todos fúteis, fúteis e à toa. Então ele faz esmiuça, né? Ali esses prazeres, né? Da carne que a gente tem. Ele fala sobre exame sobre as paixões, né? Paixões é aquilo que arrebata, né? Aquilo que você perde o controle, né? Que você não consegue pensar racionalmente, que você pensa só emocionalmente, né? E tudo que te leva a fazer coisas com prazeres momentâneos e instantâneos é para ter cuidado. Não que você não possa ter prazer, viu, gente? Assim, existe uma coisa e outra. O que a gente está falando é das coisas desregradas, né? Aquilo É que ter o te prazer cega. como princípio da vida, né? É Tipo, isso, aquele prazer que é o Senhor da sua vida, que é o Deus da sua vida, né? Por exemplo, dinheiro. é, Dinheiro é que é o Deus da sua vida. Então, enfim, você está perdendo o céu por conta daquele prazer. Isso é que é o desregrado que a gente está falando. exatamente. Tudo aquilo que foge do controle, né? É. E aí o 8 ele dá uma encerrada dizendo o seguinte: fez o exame de consciência? Humilha-te diante de Deus, né? Porque você se reconheceu ali, pecador. Humilha-te, pede perdão, promete melhorar se você tiver a reta intenção de melhorar. E reza, aí ele diz, reza uma Ave Maria, o Santo Anjo da Guarda. Gente, rezar pelo Santo Anjo, eu acho que eu já falei isso várias vezes. Rezar pelo Santo Anjo da Guarda é muito importante. Seus anjos da guarda estão aí do seu lado o dia inteiro. E ele só vai ajudar se você pedir. E aí não tem ninguém pedindo, os anjos da guarda seus estão tudo à toa, gente. Bora pôr para trabalhar. E Tudo à toa. é engraçado que quando eu peço, vou te falar, ó, aconteceu que agora o porcariazinho do mosquitinho tava aqui na minha cara o tempo todo e eu lá fiquei agoniada. Aí eu falei assim, meu anjo da guarda, meu pensamento aqui, eu já agoniada, que o mosquito toda hora passava no meu rosto. Falei, meu anjo da guarda, ajuda aí pra eu terminar minha live, o mosquitinho não veio aqui mais não, minha gente. Eu Tá não o sei onde anjo. tá meu mosquito. Meu anjo da guarda tá aqui banana aqui pra mim. Mas a Então, gente pode falar. eu só ia finalizar isso, que aí ele fala para rezar para o seu anjo da guarda, para Maria, para São José e os seus santos de devoção, né? Os santos que você tem devoção, conforme as suas predileções. Não deixa de invocá-los. De manhã, de tarde, quando lembrar, pede para te iluminar, para te, né, colocar no caminho de retidão, para conversar com o anjo da guarda de outras pessoas, né? Para ele abre os caminhos, gente. Pede como se estivesse conversando com o seu melhor amigo, porque ele está aí do seu lado o tempo todo. Né? E Passamos para o nono. o nono eu nem anotei nada, porque o nono ele fala assim: vou falar sobre isso no capítulo 10. Aí eu Não, nem eu achei cheguei a engraçado. anotar. Ele pôs nesse capítulo só assim, ó, depois que você fizer tudo isso que eu já te falei, conversar com o seu diretor espiritual, Aí agora você eu vou faz te isso. falar sobre as considerações. Né? E aí a Aí, gente fala a importância de ter um padre confessor, né, de um diretor espiritual, que você confia, que você possa se abrir, né?
que seja um bom aconselhador para te guiar aí. E aí ele fala, o 9 ele só fez isso, viu, gente? E É, aí, só depois isso de mesmo. tudo isso, você arruma, você conversa com o seu diretor espiritual, e aí eu vou te falar agora das considerações. Aí as considerações do capítulo 10 ele fala para considerar o valor da sua alma. E aí, assim, eu achei muito, muito bonitinho, porque ele diz, poxa, o valor da sua alma, acho que ninguém dá valor. O pessoal hoje em dia está muito oba-oba, não se tem tradições, não se conversa, igual nós estamos falando do Anjo da Guarda, não se conversa mais sobre Deus. O pessoal perdeu a noção do valor da alma, né? De que esse corpo aqui, ó, a única certeza que a gente tem é que esse corpo aqui vai para debaixo da terra e já era. E o que sobra ali é a sua alma. Então, assim, o As povo pessoas, perdeu. Pode falar. as pessoas têm vergonha, né, de conversar sobre isso, na roda dos amigos, de tirar, para tirar dúvida, para conversar, né, para falar sobre é, da alma mesmo, de como a nossa alma tá, né? Se tá nossa alma miserável, tá boa, tá indo pro caminho bem, né? E aí eu falo que toda vez que a gente encontra, nossa senhora, dá uma discussão danada, porque nós arrumamos assunto polêmico e aí vai. E assim, mas é sempre bom, porque aí todo mundo, quando acaba, chega em casa e vai caçar. E vai no catecismo, vai nisso, vai naquilo outro, fica a semana inteira É, rendendo um assunto das conversas tem uma, polêmicas. acho que tem 2 semanas que nós temos um grupo, eu, meu esposo, a Aline, marido dela, e a gente, na última vez que a gente encontrou, a gente discutiu uma coisa bem alta, assim, de teologia, e tem umas Quem duas vê de semanas que fora a acha gente que é tá no, briga. e aí tem umas 2 semanas que a gente tá no grupo mandando assim, ó, a gente lê uma coisa, manda Indireta, lá. já manda indireta. Taca lá no grupo. É Aí a desse gente. jeito. Mas isso é bom porque a gente cresce, né? A gente estuda, nos leva a estudar, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu estava lendo a Bíblia sobre a passagem lá. E aí estou caçando passagens sobre a Bíblia, vendo o que que fala, o que que fulano fala, então nos obriga a estudar. É bom, é. Procurem amizades assim. É. Quem vê de fora acha que é briga e briga das feias, viu? Mas aí é tudo teológico. Então procure, né, assim, ele fala sobre isso, né? Eu até escrevi, ele fala assim, tua alma tem uma vontade capaz de amar a Deus e incapaz de odiá-lo nele, né? Eu achei isso tão bonito, né? Nós fomos criados para amá-lo e somos incapazes de odiá-lo. Eu pensei em muitas pessoas que se perdem, né, nesse mundo, assim, que não conseguem se voltar para Deus, né? Não conseguem voltar para casa, né? Se dirigir a Ele. Deve ser muito triste, assim, você não tem quem confiar, né, as suas misérias, expor ali, jogar tudo aos pés dele e falar assim, ó, Senhor, o que eu tenho é isso, ó, né? Tem uma música que fala, você não merece o que não me falta, se eu não me engano. Tá tudo aí, ó. É o que eu tenho, é isso aí. O que o senhor pode fazer com isso aí para me ajudar? E aí, assim, é a excelência da nossa alma, né? A gente precisa levá-la para Deus. E a Ela gente tem que nasceu dele saber. e volta para ele. Exatamente. E aí a gente perdeu-se essa noção do valor da nossa alma, o quanto que ela vale, né? Ela tá largada aí, às traços, Ah, igual tá. junto com o anjo da guarda, que pode passar para 11. Vamos pro 11. E aí a outra É consideração é a excelência das virtudes, né? Tanto que a gente tem isso. falado Aí ele sobre as diz, né? virtudes. Considera ser virtuosa, considera a virtude, né? Olhar para o pecado e desenvolver. Aí que foi essa anotação que eu fiz. A gente tem que olhar para o nosso pecado. Qual que é o meu calcanhar de Aquiles? Qual que é o meu problema? O que que me faz pecar? É isso. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver uma virtude contrária a este pecado. Por exemplo, a ira. Qual que é a sua virtude para uma pessoa irada? A paciência, a humildade ali. Então, qual a pessoa que é ambiciosa, que é arrogante, que se acha dona de si, qual que é a virtude para essa pessoa trabalhar ao contrário desse pecado dela? É a caridade. Então, nós temos um vício, que é algo ruim, e nós vamos conseguir tornar virtude quando a gente trabalha e consegue fazer o movimento contrário, subir corrente acima. Aí, então, nós vamos ser virtuosos. Então, ser virtuoso é subir corrente acima. Isso. E aí São Francisco deixa isso claro, que ele fala que quem tem alguma virtude tem felicidade, né?
E quanto mais nós temos, mais elas crescem. Porque a gente gosta de ter virtude. E aí eu falo que Filoteia mudou muito nossa vida de cá, pelo menos aqui em casa. O Diego fala assim que eu sou uma pessoa antes do Filoteia, eu sou uma pessoa depois do Filoteia. Porque quando a gente começou a estudar São Francisco de Sales, consequentemente nós começamos a pesquisar muito sobre virtudes, né? Nós fizemos o curso das pequenas virtudes do lar da Fernanda Zapparoli, e aí a gente começou a ler sobre muitas virtudes e tudo. E aí ele fala assim que eu sou uma pessoa antes e depois, que eu não era assim, não. E agora eu mudei. Eu falei, graças a Deus. A gente tem as recaídas? Tem as recaídas. Mas a gente agora aprendeu o caminho, né? E aí o Já sabe tanto que voltar, já sabe para onde voltar. é, enriquece o lar, né? Muda a vida de todo mundo. Porque a A mudança mulher é começa o na gente, coração, né? né? A mulher é o coração do lar e a mulher é a harmonia, né? A mulher é a que traz ali aquela harmonia e esse como ele fala, essa calma, né? O meu esposo ele costuma dizer que quando eu tô nervosa, tá todo mundo nervoso na casa. Os meninos ficam nervosos, ele fica nervoso. E quando eu tô calma, fica todo mundo calmo. Então pensa a responsabilidade da gente. E eu acho que não é só aqui em casa que acontece isso, é na casa de Em todo toda mundo. casa. E pensa a responsabilidade de nós mulheres, né? De estarmos ali e nós somos o coração daquela casa. Então a gente tem que ter ali, agarrar com Deus, com o nosso anjo da guarda, para a gente conseguir manter ali a calma e a harmonia naquele lar. Passando para o 12? Passamos por 12. O 12. O 12 eu nem anotei nada. A Aline até riu de mim. O 12 fala, consideremos o exemplo da vida dos santos. Eu só desenhei um coraçãozinho assim. Eu falei, gente, esse capítulo para mim é o melhor. Ele cita todos os santos bons, tudo. Pois Todo é, santo é gente. bom, né? Ele faz um compilado aí. Ele cita vários santos, mas assim, eu quero. Ah, o mosquito, ó, voltou. O meu anjo da guarda parou de trabalhar. Só porque eu falei. A vida dos santos, gente, a importância da vida dos santos. Pense só, sabe o que eu costumo pensar? Olha para você ver, minha avó tinha 1 milhão de histórias de vida dos santos para me contar. Minha madrinha também me contava um tanto de vida dos santos. Eles não tinham internet e tinham difícil acesso a livros. Como que eles sabiam? Contando uns para os outros. Pensa só que bonito que a história da vida dos Tradição. santos. Pois é, a tradição de um pai contar para um filho a vida dos santos e o filho conta para o outro filho, tarará, tarará. Hoje em dia a gente não sabe. E hoje em dia a gente ainda tem assim 1 milhão de livros à nossa mão, de fácil acesso, tem a internet. Então, assim, gente, contem a história da vida dos santos para os seus filhos, para você formar essas crianças, né? E aprenda, né? Eu falo assim, eu esse ano no meu canal estou fazendo a vida dos santos, né? Então, toda semana tem a vida de um santo no meu canal. Assim, tem alguns santos, alguns eu já conhecia, mas muitos santos eu fico conhecendo e eu falo, poxa, mais um santo legal que eu estou conhecendo, que história incrível, é sempre uma história incrível, uma história de superação, uma história sensacional. Então, assim, a vida dos santos nos traz ali exemplos. Por quê? Porque eram pessoas que tinham tudo para pecar, mas eles seguiram ali o caminho da santidade. É interessante que essa semana, não sei se foi essa semana que eu fiquei 5 dias sem internet, né? Aí você me fala. Foi de Santa Josefina Baquita, né? Foi, foi. E quando você começou a desenhar ela, você me mandou e eu não conhecia. E aí eu falei, aí quando você soltou o vídeo, eu estava sem internet, eu fui ver ontem, não foi? Foi. Acho que foi ontem. E aí, coincidentemente, ontem eu estava estudando uma live que a Cristiane, que é uma seguidora nossa assídua, e também mandou para a gente, falando sobre São Francisco de Sales. E a Wagner estava fazendo o curso de Padre Ricardo, que é na mesma leva. E aí eu falei com ela assim que se a gente tivesse combinado do estudo do dia, não ia nem sair. E aí, Santa Baquita, ela tem uma história de vida muito bacana. E aí, assim, quando a Wagner começou a falar, agora me veio à cabeça ela que a história de vida dela é uma história triste, né, de escravidão. Ela esqueceu coisas da vida dela por causa do sofrimento que ela passou. E aí, no final da vida, perguntaram para ela se ela pudesse encontrar com essas pessoas, né, que fizeram mal, o que ela faria? Ela falou assim, eu beijaria a mão, porque se elas não tivessem feito o que fez, eu não tinha conhecido Cristo, né? E então ela reconheceu que ela passou a vida toda dela por essas mazelas
mas que no final ela teve um propósito, ela conseguiu enxergar esse propósito maior. E aí, assim, se você procurar nos escritos, né, da Igreja Católica, você vai achar um santo que se encaixa assim. Eu acho que todo mundo tem que ter um santo de devoção perfeitamente na sua história, como você, com seu temperamento, né? Ontem o Diego estava tá lendo um livro de Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila era sanguínea, e ele é melancólico. E aí ele falava assim, gente, esse livro é muito difícil, eu não consegui entender Santa Teresa, que tem hora que ela não ela fala dela mesma, mas ela fala como uma terceira pessoa. E aí ela fala assim, aí eu ri que ele falou assim, tá parecendo você e Wagner conversando, que uns assuntos diferentes, que parece que vocês estão conversando de trem diferente. E aí ontem ele reclamou comigo e falou assim, esse livro é o Sei Wagner conversando e eu não tô entendendo ele, eu tô achando muito difícil. E aí ele leu o trecho, eu falei assim, muito simples, Diego, ela tá falando disso, disso e isso, Diego, não é simples. E aí ela é sanguínea, eu falei, você tem que ler Santa Teresa de Menino Jesus, que é igual você, melancólico. Não, a gente tem que ler o contrário. Tô eu aqui, você tá falando aí, tô eu aqui, lendo dois melancólicos. Eu tô lendo dois livros, o de São Paulo da Cruz e de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu fico lendo o livro e eu fico agoniada, falando, reage! Eu fico lendo e falando, você tem que reagir, meu Deus! Mas Porque desperta, gente. eu acho que é bom a gente ler o contrário, porque a gente que foge do meu caráter. Porque eu vou lendo e falando, não, vocês têm que fazer isso. E aí lá na frente, São Paulo da Cruz me dá, não, você não pode fazer isso. Então acho que o contrário é muito bom, porque faz a gente mover coisas na nossa alma que estão quietas lá. Diego tá agoniado com Santa Teresa d'Ávila, coitado. E aí, gente, só para finalizar, assim, todos nós somos chamados a ser santos, né? Ontem eu até falei com a Wagner que a diferença é que os santos caíam e levantavam rapidamente, eles não deixavam se levar pelas quedas. E às vezes nós demoramos demais nas nossas quedas, né? É que a igreja fala, todos somos chamados, só fomos criados para ser santos, né? Papa São João Paulo II fala os santos de calça jeans, né? A gente Do tem dia a tanto dia. exemplo do dia a dia, que somos nós, né? Com a graça de Deus. Passamos para o Não 13? passamos, estou achando que não vai dar tempo, viu? Nós estamos Nós falando vamos, muito. vamos tentar. Nós empolgamos com o Santos aí. É, E aí o 13 ele fala sobre lembrar sempre do exemplo de Jesus, para a gente não deixar para trás a história, né? Não deixar o sofrimento de Jesus em vão. Olhar ali para a cruz e ver, olha, Jesus ali sofreu por mim e por você. E aí ele fala muito bonito, que ele, né, ele descreve de forma mais bonita que eu não sei falar, né? Ele fala bonito, mas ele diz o seguinte: no momento em que Jesus estava morrendo ali na cruz, ele era Deus, né? Então, Deus, ele é o início e o fim, ele conhece tudo. Então, ele morreu ali pelos nossos pecados. Você, eu, Wagner, Aline, seja lá quem for que está assistindo, você estava lá no coração de Jesus. E eu achei isso muito forte, que eu falei, poxa, eu falei, então ali Jesus sabia seu nome, ele estava morrendo e ele estava sabendo quem era você e tudo que você, né, tudo que você estava preparado ali para fazer o mundo. antes de, ele cita o profeta Jeremias, né? Que ele fala, Senhor, antes de eu ter nascido, olhares para mim, me chamastes pelo nome, né? Tem o seriado The Chosen, que no primeiro capítulo, quando ele chama Maria Madalena, aquele capítulo para mim foi assim sensacional, quando ele fala Maria, que ela olha para ele, né? E aí eu fiquei imaginando assim, na hora que ele chama a gente pelo nome, assim, né? Dá um frio na espinha, como diz minha avó. Assim, Aline, e aí? Né? Reage. O que você vai fazer? Estou te chamando pelo nome, né? E ele chama todos nós pelo nome. E aí ele fala sobre esse amor de Jesus Cristo por nós. E aí pode pular para o 14 já? Pode. E aí o 14 ele já fala, o capítulo 14 ele já fala sobre considerar, no caso, o amor de Deus, né? Que é um amor sem limite, um amor sem explicação e que a gente não consegue explicar, que a gente está aqui limitado nessa nossa mente pequena, nesse nosso tempo, né? Nosso tempo que a gente passa aqui no mundo. E é um amor que a gente não tem explicação, né? Deus nos criou, ele nos dá tudo ali, né? Só parafraseando de novo Santo Agostinho, ele está dentro, se está dando alguma coisa errada, é a gente que está fora. Então Deus está dentro do nosso coração. Se está dando alguma coisa de errada, é você que não está, né? Você que está fora. E aí ele finaliza com uma frase que eu acho muito
que eu achei muito forte. Ele fala assim: uma alma não vale nada se ela não tomar consciência do amor de Deus. Também encerrei ela, esse capítulo com ela. E assim, somos predestinados a Ele, né? Ao seu amor infinito, né? Nós precisamos reconhecê-lo em nós. Tem uma passagem que é do catecismo até, que Deus se faz homem para o homem se acostumar com Ele, e ele se acostumar com o homem, né? Eu acho que é do catecismo, eu vou achar e vou postar, porque essa frase para mim é sensacional. Que ele fala como por que ele se fez homem, né? Como é um Deus que se fez homem, né? Para mostrar para a gente que a salvação passa também pela humanidade, né? Que tudo é possível, né? Um E recado aí. aí, e aí o 15, né? O 15 ele pede, ele fala só para pedir a Deus a renovação. Ele fala, ele dá só uma pincelada dizendo assim: peça a Deus essa renovação do seu coração, confesse e comungue. Em suma, a 15 ele diz mais ou menos isso. Isso mesmo, eu anotei a mesma coisa. Acho que já pode ir até para o Então, 16. pulamos o 16. Aí o capítulo 16 ele vai encaminhando para o final, né? No 16 ele diz: depois que você teve a renovação, curta seu momento de renovação, de transformado, né? Ele diz, ele até cita a frase de São Paulo e também de alguns santos que falaram algo parecido, né? Já não sou mais eu a viver, é Cristo que vive em mim. Queira Deus um dia eu consiga chegar nesse momento, né, de alma, que já não sou mais eu a viver, né? A gente tenta, né, trabalha para isso, que eu chego pelo menos ao pouquinho do que é isso que São Paulo falou. A alegria de pertencer a Deus, não somos do mundo, somos de Cristo, né? São Francisco de Sales deixa isso bem firme, né? Ele fala, não, eu não pertenço mais a mim, né? Seja vivo ou seja morto, eu pertenço a Ele, se Muito tornando ao bacana. Pai. E aí Pulemos. O capítulo 17 ele fala assim, puxando a orelha mesmo, arruma um tempo para Deus na sua vida. Dá-se um jeito, consegue. Ele fala, eu sei que você tem as suas tarefas de casa. Ele até fala, eu sei, Filoteia, que você tem suas tarefas de casa, mas arrume um tempo para Deus. E aí ele falou uma frase que eu até anotei essa frase e coloquei ele num cantinho porque eu achei essa frase sensacional. Sempre fazemos muito quando Deus trabalha conosco. Então, se você tem muita coisa para fazer, se Deus estiver com você, você vai fazer mais. Presta atenção que você não está rendendo é porque é falta de Deus. Eu até anotei que ele fala, né? Que ele, a todo momento, ele volta a tudo que ele já falou, né? E aí ele pontuou muito, faça os exercícios que eu te falei, né, Filoteia? Se você não consegue fazer todo dia, faça em partes, uma parte dele, né? Se não consegue, por exemplo, fazer a liturgia das horas toda, faz uma horinha ali, a pequena liturgia de manhã, de tarde lembrou, reze no cantinho, de noite, antes de dormir. É importantíssimo que você faça uma análise do seu dia, né? Em tudo que você fez. E aí ele fala isso, você não vai conseguir fazer tudo todos os dias, mas faça em parte. Exatamente. E aí o 18, né, para a gente seguir aqui. 18 e último capítulo, meu povo. Filoteia se encerrando. São Francisco de Sales diz o seguinte: não tem vergonha, não tenha vergonha de ser uma alma devota, né? E ele falava isso lá em 1500, pensa no século XXI, hoje em dia, né? Hoje em dia tem-se vergonha demais, então ele fala: não tenha vergonha de ser uma alma devota. E aí ele pincela, mantém os sacramentos em dia e ele fala: não troque o céu pelos seus prazeres passageiros. Você tem uma frase boa, como que é da bagatela? Ai, não troque seu tudo por umas poucas bagatelas. São Francisco de Sales falou logo nos primeiros capítulos, né, É, sobre isso. Ele fala, não se envergonhe, igual a Wagner falou, olhe para o céu, não queira trocar pela terra, né, para o inferno, e não queira te lançar aí pelo prazer momentâneo, né.
E aí ele fala assim, persevere feliz na vida devota, né? Sem tristeza, porque não tem mais nada triste do que a gente ir na igreja encontrar aquele povo triste, com semblante triste, né? Aí tá jejuando, tá triste. Gente, a nossa igreja é ser feliz, né? A nossa vida devota é feliz. Você está fazendo aquilo para elevação, né? Lembre-se que quando São Francisco ficou lá do céu e do inferno, ele falou: vinde benditos, né? Ide malditos. A gente está fazendo pelo vinde benditos. A gente quer escutar isso, né? Na hora que a É, gente cumprir a nossa missão. Jesus, né, quando ele é chamado de fanfarrão, né, porque os apóstolos estavam todos felizes, dançando e tal, aí ele fala isso, ele fala assim, eu estou junto com eles, né, o noivo está aqui, os convidados vão ficar tristes. Então, se você tem Deus no seu coração, se você tem, se você trabalha para isso, né, se você trabalha para ser aquela imagem de Cristo, você quer transmitir a imagem de Cristo para os outros, é alegria, meu povo, é sorrir, é mostrar que está feliz, e feliz em Deus, né? Porque, eu sou da igreja, eu tenho que ser sério, eu não posso sorrir. Não posso brincar, né? Tem um canal no Instagram muito bom que chama Apostolado Católico do Humor, que a Wagner Eu me rasgo apresentou. de rir. Gente, eles são sensacionais, assim. E assim, todo fundo de brincadeira que eles fazem, tem um fundinho de verdade que eles vão cutucando ali. Eles dão uma Então, assim, cutucada nos hereges. os hereges. Então, assim, eles fazem, tem a saga do Heregildo lá, e assim, é muito bom, porque nós precisamos desses santos atuais, né? Como o Papa João Paulo II, São João Paulo II fala, santos de calça jeans, né? E aí, você imagina no futuro, se a gente não tirar nenhum santo da atualidade, que tristeza para essa geração futura, gente, né? Assim, eu fico pensando assim, a gente às vezes olha ao redor assim, e fala assim, quem vai ser santo, hein, gente? Assim, pensando, porque assim, tá muito Obra perdido, você não nenhuma. consegue, não sobra nenhum. Então, assim, vamos fazer por onde, né? Para nossa geração futura tem a quem se espelhar, né? Para se nortear. Nós temos tantos santos para nos nortear, então que nossas gerações futuras também o tenham, né? Aí finaliza aí com a frase de São Francisco de Assis. Ai, achei tão lindo. Ele fala assim, olha que lindo como ele encerra, né? E encerra a Filoteia. É tão grande o bem que espero, que a dor com prazer tolero. Aí ele fala, viva Jesus, a qual com o Pai e o Espírito Santo sejam dados honra e glória, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. E aí ele encerra, assim Assim seja. seja. Eu escrevi Ai, até gente, amém no meu livro, minha gente, porque assim, foi um ano difícil, nós paramos, nós voltamos, e assim a gente encerrou nossa filoteia. Tá todo riscado meu então, filoteia. Vou guardar depois de aqui na um minha. ano, né? Foi mais de um ano, né? Foi mais de um ano que a gente custou, né, para terminar a filoteia. E acho que é isso, minha gente. Muito obrigado para quem esteve desde o início com a Manda um gente. beijo para Tá Tolentino, que falou que assiste muito seus vídeos no YouTube com as filhas dela. Ela tá aí, Tá, anotei Tolentino. Um beijo para vocês e suas filhas. E acho que é isso, isso. minha gente. Muito obrigado para quem esteve com a gente desde o início. Beijo para quem chegou agora, para quem não está entendendo muito bem. Tá tudo salvo, né? Lá aqui no meu Instagram, as lives. E nós também fizemos um YouTube, né? Com as lives em seguida, com as meditações, etc e tal. Então tem lá o YouTube. O YouTube chama Filoteia. Ainda falta eu alimentar com esses dois últimos lives que eu fiz. Vou alimentar. Sou a dona de casa, tenha paciência comigo. Mas tem lá, tem as meditações que a gente fez, né, com as nossas vozes aveludadas, com as meditações. E Hum, acho que é isso. Muito obrigada a todos obrigada. vocês. Nós vamos fazer alguns projetinhos pessoais, mas a gente deve voltar com as lives. A gente caça problema, né, pra gente. Então, daqui a pouco a gente deve voltar a fazer as lives com outro livro. Andréia, beijo. Vou mandar um beijo pro Dante. Obrigado, viu, gente? Foi um crescimento pessoal para nós, assim. Quando a gente não faz as lives, a gente se sente muito ruim, porque toda vez que a gente lê, a gente anota e tira esse crescimento pessoal para nós também. Foi uma delícia fazer. E assim, como diz a Wagda, né? Ela que caça as confusões, eu só entro Eu caço. nelas. Então, assim, vai ter Eu falo assim, coisas aí amiga, eu ainda tive para uma frente. ideia. Eu já falo, ai meu Deus. Mas assim, estamos aí. Foi muito bom, viu, gente? Passar esse tempo com todo mundo. A gente vai sentir saudades também, viu, dona Dária? Seguidoras Gente, fiéis, dona Dária, Mara, Mara, Maíra.
Cristiane, todo mundo aí. Beijo grande mesmo pra você. Beijo para todos. Até a nossa próxima ideia mirabolante. Fiquem com Fiquem Deus. com Deus e vamos encerrar assim, ó, São Francisco de Sales, rogai por nós. Rogai por nós.